Então, rapidamente, então, o que seria esse objetivo? Aí eu lembrei do apóstolo Pedro, né, que na sua carta, né, a uma das comunidades, ele vai dizer justamente isso, né, que é preciso nós, cristãos, que a gente dê as razões da nossa esperança. Então, o que nos motiva para a gente estar no mundo da política, para a gente estar lá no trabalho da Associação de Moradores, para a gente estar aqui nos trabalhos que o Secopan faz, para a gente estar lá na pastoral, onde a gente atua, né, no movimento sindical ou, né, todos esses outros lugares. Então, qual é a razão? Por que a gente está lá? E Pedro então diz, é preciso que a gente dê as nossas razões também. Então, um pouquinho isso que a gente quer fazer nessa manhã também. Dar as razões por que a gente está, ou a gente se envolve, então, como cristãos, no mundo da política, né? E aí pode servir também isso, que é um outro documento da CNBB, esse aqui, Eleições 2002, né? Fui buscar isso, né? Aí no número 26 vai dizer assim, então qual que é o papel, a missão da igreja? É ajudar, então, na formação das consciências para a correta participação da política. Para a correta participação da política. Porque a gente pode se inserir também, mas fazer isso de maneira torta. Né? Mas então, como a gente fazer isso de maneira correta? E aí então eu vou trazer 3 pontos para a nossa reflexão, bem rapidinho assim, né? O primeiro ponto é mais, então, alguns elementos que a gente poderia chamar assim, então, de uma análise de conjuntura. Em vista do que? Desse tema central que é encantar ou desencantar. Então, a gente olhando para a realidade, né, política, a gente pode pensar o seguinte, quer dizer, o que é a modernidade no fundo? A modernidade, que começou lá na Europa, ela vem com uma grande promessa. Com uma grande promessa, que é o quê? A promessa justamente da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Então a modernidade, ela se assenta, de certa forma, sobre essa promessa. Então isso é uma promessa. Ou seja, a sociedade prometeu, então, um mundo, uma sociedade onde haja, então, maior participação, maior igualdade, toda a questão da democracia moderna vem a partir daí, fraternidade, e assim por diante. Então, a modernidade nasce com essa promessa, eu digo assim, promessa. E de certa forma, todos na modernidade se empenharam nessa promessa, acreditaram nessa promessa. Então, essa ideia do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, a própria democracia, a distribuição dos poderes, tudo isso se assenta sobre essa promessa. Mas logo, a gente foi percebendo, então, a própria democracia, então, como uma forma política, tem essa forma para a gente alcançar, atingir, chegar mais perto dessa promessa. Não como um elemento autoritário que vem de cima para baixo e diz, mas com a participação da sociedade ou das grandes, então isso é sempre uma promessa, que toda, o máximo de pessoas pudessem participar. Mas a gente sabe também o quanto esse processo foi lento. Então, por exemplo, se a gente pensar, quando é que as mulheres puderam começar a votar? Quando é que os negros, por exemplo, puderam votar nos Estados Unidos? Foi muito depois disso. Quer dizer, então, mas é sempre essa promessa, a gente vai chegar lá, a gente vai alcançar isso, a gente vai poder sempre caminhar nessa direção. Mas o que aconteceu de repente? Que essa promessa ela é cada vez mais capenga. E a própria democracia, a gente percebe que ainda hoje é uma democracia incompleta. E em vez de dar passos para frente, a gente está percebendo, sentindo entre nós mesmos que a gente está começando a voltar para trás. A gente está dando passos para trás. Aí o Papa Francisco, no número 11, aqui da Fratelli Tutti, ele vai dizer justamente isso. Mas a história dá sinais de regressão. A história dá sinais de regressão. Ou seja, as conquistas que nós fizemos a duras penas,
Agora a gente achou, não, a gente vai alcançar, a gente vai, avançamos por exemplo, só para dar um exemplo, na questão, nos direitos trabalhistas, nos direitos previdenciários. E a gente achou que não, agora já alcançamos e ninguém, nada mais vai poder tirar isso. E a gente foi percebendo que outras forças não se desmobilizaram, pelo contrário, começaram a se mobilizar justamente para fazer regredir isso. Então é um movimento que a gente percebe no Brasil, no mundo todo. Então isso cria o quê? Uma sensação geral em todas as populações do mundo. Isso não é só no Brasil, isso não é só nos Estados Unidos, mas isso é um fenômeno também que está presente na Europa, vários países da Europa. Então começa o quê? Um desencanto com as promessas da modernidade. Então um mal-estar que se cria, ele está difuso na nossa sociedade, um mal-estar. A gente lutou, mas tudo é insuficiente, não dá mais dando conta. Agora a gente percebe regressões, a gente estava dando passos para trás. E aí o quê? Então, diante desse mal-estar, a gente tem duas perspectivas. Porque o mal-estar, ele por um lado, ele pode fazer o quê? As promessas da modernidade não vão se cumprir. Então o caminho não é mais pela democracia para a gente avançar, mas o caminho dentro desse mal, a gente começa a apostar em quem? Num salvador da pátria, num poder autoritário que vem de cima para baixo e diz o que a gente tem que fazer, alguém que nos diga claramente o caminho. Então essas são essas perspectivas autoritárias que começam a aparecer. E nesse mal-estar, então, quer dizer, sempre o mal-estar, nessa perspectiva, ele precisa encontrar um culpado ou um bode expiatório, porque eles mesmos não conseguem reconhecer a sua parte de culpa nisso, então eles precisam jogar sempre para os outros. Então quem são os culpados para a gente não ter alcançado as promessas da modernidade? Então são os migrantes, são os negros, são as mulheres, são os pobres, LGBTQIA+, Então, esses outros, então, são sempre então, os responsáveis, e a gente joga então a culpa sobre eles. Ou seja, a solução para a nossa sociedade passa então por onde? Para a eliminação de todos eles. Se a gente conseguir então, eliminar todos eles, nossa sociedade volta a ser o que ela, a poder cumprir a sua promessa de modernidade. Mas no fundo o que eu quero chamar a atenção aqui? Essa ideia do desencanto. E a gente olha para nós mesmos, e que somos então, como a gente pode dizer, do outro grupo, do outro lado, mas nós também cansamos, de certa forma. A gente também está cansado, a gente também não tem mais tanta certeza como a gente tinha 20, 25, 30 anos atrás. Depois da reabertura democrática, a gente tinha muito mais certezas, a gente tinha muito mais ilusões, a gente tinha muito mais sonhos, utopias do que a gente tem hoje. Hoje a gente olha assim e parece que a gente dá a cara para a parede. Mas a gente, ao mesmo tempo, busca saídas aonde? Como a segunda semana social brasileira, ela dizia assim: é preciso a gente, diante dessa situação toda, radicalizar a democracia, não acabar com ela. Então essa é uma outra perspectiva de sociedade. A gente precisa olhar para o bem comum. Isso que tanto o texto do Rubem Alves nos traz, outros textos que vocês terão aqui depois, o ensino social da igreja, diz o caminho ao bem comum. A política é olhar para o bem comum, para que aqui então a gente possa construir juntos um mundo mais humano, mais fraterno, mais inclusivo e assim por diante. Então, queria chamar a atenção para esse desencantamento que se criou em nossas sociedades. Isso não é só no Brasil, isso é na Europa toda,
isso é nos Estados Unidos, então, diante desse desencantamento. Então, essa palavra merece uma reflexão também rápida. Então, da onde que vem encantar? O que é encantar? Ou desencantar, que é o contrário, então, né? Então, a gente pode pensar isso de duas maneiras. Uma perspectiva é, por exemplo, a partir da perspectiva da sociologia. Então, o que é? Então, Max Weber, né, um sociólogo alemão que trabalhava esse elemento, então ele já percebeu que, refletindo sobre a modernidade, ele dizia que a modernidade já passou por um processo de desencantamento do mundo. O que ele quis dizer? É que ele diz que essa sociedade, ela está entrando num processo de uma racionalização de tudo, em que o cálculo matemático então prevalece, o interesse vai prevalecer sobre todas as outras dimensões sociais, os afetos, a tradição e tantas outras coisas. Isso pode então levar a um mundo em que a gente não tem mais espírito, não tem mais lugar para o amor, porque é um lugar onde só tem interesses, onde tudo é calculado friamente. Isso gera então um desencantamento, porque a gente esse mundo expulsou todos os espíritos para fora. Pode também então significar uma desumanização, uma vez que nós somos feitos então de espírito, de amor, de afetos, de sentimentos, E então mesmo o Estado, por exemplo, ele precisa ser gerido nessa perspectiva de uma empresa, ou seja, calculista, frio, cabe na calculadora, a calculadora diz o quê? Lucro, lucro, lucro. Se não dá lucro, política pública não dá lucro, descarta, então tem que jogar fora. Por quê? Porque o Estado também precisa ser gerido nessa lógica de uma empresa. Tudo isso então cria, rapidamente, falando assim, cria esse desencantamento. Mas a gente tem então uma outra vertente também. Por que a gente fala então em encantar a política, reencantar a política? Porque a gente tem uma outra vertente. Se a gente olhar, por exemplo, para os povos indígenas, a gente tem uma outra vertente que é o quê? Aquela vertente que, por exemplo, os povos indígenas ainda preservaram. Os povos originários, eles preservaram. Se vocês forem ao encontro deles, vocês vão perceber o quanto que eles ainda têm esse elemento do encantamento do mundo. O mundo é habitado por espíritos. A relação que eles têm com o ambiente, não vamos falar aqui de natureza, porque natureza a gente sempre pensa a natureza lá fora e nós aqui. Mas com o ambiente, onde nós também estamos inseridos, eles têm uma outra relação com o ambiente. Onde, por exemplo, diante de uma caça, eles vão pedir licença aos deuses para abater aquele animal. E vão pedir licença àquele animal que eles vão abater. Então, uma outra relação, só rapidamente, Então, é um mundo muito mais encantado. Encantado. Então, por isso que a gente traz aqui esse elemento do encantamento ou do desencantamento. Então, diante dessa realidade, então a pergunta que a gente vai se fazer depois é isso. Diante dessa realidade de tanto desencantamento, como é possível a gente reencantar, inclusive então a política? Encantar ou reencantar. Se a gente fala em reencantar é porque alguma vez já esteve encantado, Então isso é uma pequena introdução, Seguimos? Mas assim, então a igreja ainda acredita. A igreja aqui fez também não vou entrar nisso, mas a igreja demorou para aceitar essa ideia da democracia. Mas agora ela aceitou, ela não abre mais mão disso. Ela acha que, embora seja ainda um sistema incompleto, nenhum sistema é perfeito, mas é o melhor ainda. Por quê? Porque inclui o máximo de pessoas nas decisões políticas. Aqui, o que contribui, por exemplo, para o desencantamento da política no Brasil, também a gente pode pensar isso, em que aqueles que têm cargos políticos fazem o contrário daquilo que Rubem Alves aqui diz. Então, em vez de olhar para o grande jardim e cuidar do grande jardim, que é a sociedade brasileira,
ou o bem comum, quantas palavras, eles fazem o quê? Eles vão lá, se aproveitam desse jardim comum para fazer verdejar o seu jardinzinho. Isso ajuda para o desencantamento da política, contribui então para isso. E aí então a igreja propõe o quê? Aí eu vou trazendo um outro elemento, que está nesse material aqui, do Encantar a Política. Eu vou trazer um pouco esse elemento do amor. Por que o amor? Porque o amor no cristianismo, quer dizer, é um elemento central. Qual que é o maior mandamento que Jesus nos deixou? Amar. Exatamente. Então, amar a si, amar o próximo com a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Está até no mandamento, Então digamos assim, essa perversão do sentido político, do político e da política, Então, essa é uma perversão nesse sentido. Então, essa perversão, feita em larga escala, como a gente vê no Brasil, ela cria um desencantamento também em relação à política. Mas os caras, então, cria por um lado essa visão generalizada entre nós, claro, o próprio texto não concorda com isso, de que política é tudo a mesma coisa, política é corrupto mesmo, mas a gente sabe que não é assim, tem gente boa lá. Então, o que é o nosso trabalho? É de fortalecer, apoiar, colocar lá sempre gente que olhe então para o bem comum, para fazer verdejar o jardim de todos, e não chegar lá para fazer verdejar, usar todos os recursos que estão ali para fazer verdejar o seu próprio jardim. Faz parte do encantar a política, também a gente refletir, explicitar a motivação nossa última, aquilo que nos move, que é o que, então, nessa perspectiva do ensino social da igreja? É o amor. É o amor. Mas não é um amor sentimental, é um amor só de sentimentos. Como a gente pode ter espiritualidades também muito sentimentais? Não, é um amor efetivo. E aí, por isso que eu trouxe aqui então o compêndio do ensino social da igreja. Ele vai dizer justamente isso. Alguém quer ler para nós? O amor capacita para transformar. O amor capacita para transformar. Ao descobrir-se amado por Deus, o homem compreende a própria dignidade transcendente. Aprende a não se contentar de si e a encontrar o outro em uma rede de relações cada vez mais autenticamente humanas. Feitos novos pelo amor de Deus, os homens são capacitados a transformar as regras e a qualidade das relações, inclusive as estruturas sociais. Somente o amor é capaz de transformar de modo radical as relações que os homens têm entre si. Isso, até ali. Muito obrigado. Então, esse é o número 4, Ele é muito bonito porque ele parte da seguinte questão. Nós, cristãos, mas isso não vale só para os cristãos. Nós, cristãos, explicitamos isso. Mas toda pessoa humana foi criada para amar e ser amada. Mas nós dizemos isso, nós explicitamos isso, de que nós amamos porque nós somos amados primeiramente por Deus. Então essa é uma experiência fundamental para a nossa ação, onde a gente está, para a nossa doação, para o nosso altruísmo, esse sair de si e ir ao encontro dos outros. É o que? A gente pode fazer isso de duas maneiras, e tem gente que faz, uma por interesse. Então eu vou lá, qual que é o interesse eu vou ter? Mas há outras pessoas que fazem isso, então, movidas por amor ao outro, para ajudar a fazer com que os outros sejam cada vez mais autenticamente humanos. Então isso é amor. Esse amor, a gente só é capaz de fazer isso verdadeiramente por amor. Por quê? Porque nós fizemos em cada um de nós, embora às vezes não de maneira explicitada, mas de alguma maneira a gente fez essa experiência de que nós somos amados por Deus.
através da experiência de nossos pais e assim por diante. Então essa é uma experiência fundamental, importante, né? Que tem consequências inclusive na política. Por que eu então entro na política? Outros desacreditam da política, mas por que eu entro na política? Se não por amor. Se não faço isso por amor, para de fato cuidar desse jardim comum de todos e todas. Então somente o amor é capaz de transformar de modo radical as relações que os homens têm entre si. Ele é capaz então de transformar as regras, a qualidade das relações, inclusive as estruturas sociais injustas. Então a gente transforma isso por amor. Então eu acho que esse aqui a gente tem um núcleo, né, do ensino social da igreja que a gente precisaria explorar sempre e cada vez mais e dizer isso para nós mesmos, nós mesmas, né? Porque aqui me parece que está o cerne, o núcleo, né, do porquê que então nós nos doamos, o que nós fazemos nesse momento, né? Seguimos mais um pouquinho, então já vamos pro... E aqui então também o Papa Francisco insiste muito nisso. Então a mesma coisa que o amor é que tem uma dimensão social, depois Francisco vai dizer na Fratelli Tutti, o amor tem uma incidência também sobre as estruturas. A fé é a mesma coisa. Então Francisco vai dizer que a nossa fé também tem uma dimensão social, a nossa fé também tem uma dimensão política. Por isso que a nossa fé tem sempre dentro de si um autêntico desejo de mudar o mundo. Bonito, né? Bonito isso, né? A nossa fé, se ela é verdadeira, né? Se ela é essa fé em Deus trino, né? É uma fé que não consegue se contentar em ficar consigo mesma, mas é uma fé que precisa sair de si e transformar-se em obras que fazem com que o mundo seja um lugar cada vez mais bonito de se viver, né? Na perspectiva daquilo que diz o Rubem Alves, né? Cuidar desse jardim que é de todos. Então a fé também nos move a isso, né? Então a fé também é transformadora nesse sentido. Seguimos? Então como é que então essa ideia do amor, a partir dessa experiência de que nós fomos amados, por isso que então esse amor, quem fez essa experiência não consegue guardar isso em si, precisa como de uma ou de outra maneira. O morador de rua, por exemplo, trabalhar com tantas outras situações em que muitos fogem dessas realidades, e mesmo não cristãos estão ali por amor. Então, o amor se mostra em obras, não em palavras. Por isso, então, o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, tem um capítulo inteiro dedicado à passagem do bom samaritano. Então, o samaritano foi capaz de fazer o quê? Algo que muitas vezes nós temos dificuldade. Então, Francisco chama a atenção sobre o que? O nosso tempo. Se há, né, a gente sabe da nossa experiência, se há alguma coisa que nos falta todos os dias é o quê? O tempo. Tempo. Ou é mal administrado, né? Mas mesmo assim, então, falta esse tempo. Francisco diz, mas ele também tinha suas coisas para fazer. Assim como o levita, como o sacerdote. Eles tinham suas coisas para fazer. Dois não tiveram tempo, ou não puderam abrir do seu tempo para dedicar-se a ele. O terceiro teve. O samaritano fez o quê? Ele deu, primeira coisa mais importante então, no momento em que falta, dar o tempo. Vejam que isso é difícil para nós, né? Mas eu tenho tal compromisso, não posso agora me atrasar aqui, para ajudar alguém. Então o tempo, então faz pensar o que? Nossa relação com o tempo. Onde a gente gasta o nosso tempo verdadeiramente? E um outro elemento, ele fica o quê? O samaritano fica não concentrado em suas necessidades, mas ele é capaz do quê? Então o amor faz o quê? O amor faz abrir-se aos outros, às necessidades dos outros. Por isso que o samaritano foi capaz de fazer isso.
porque ele se abriu à necessidade do outro, não ficou fechado nas suas necessidades. Então, esses aqui são desafios enormes, né? Ele fez o que então? Para relacionar com o tema com a campanha da fraternidade deste ano, né? Isaías 54 diz o que? Alargar a tenda, né? Então o samaritano ele fez o que? Ele alargou a tenda do seu coração. É bonita essa imagem, né? Ele alargou a tenda do seu coração para que esse outro que estava à beira da rua pudesse entrar nesse coração e ser acolhido pelo seu coração. Veja que imagem bonita, né? Por isso que então, depois, no número 74, Francisco vai dizer, tudo isso indica então que o fato de crer em Deus e adorá-lo não é necessariamente garantia de viver conforme agrada a Deus. Veja que pancada esse aqui, né? Que pancada esse aqui. Então, nem às vezes a gente acha que a gente é um bom cristão. Quando a gente olha para essas realidades, a gente se sente, né, tão pequeno, né? Tão pequeno, um cristão tão mesquinho, né? Às vezes, né? Sei, a experiência de cada um. O amor social é uma força capaz de suscitar novas vias para enfrentar os problemas do mundo de hoje e renovar profundamente a partir do interior, de dentro, as estruturas, organizações sociais, os ordenamentos jurídicos. Então, essa imagem, esse texto que está no compêndio, né, da doutrina social da Igreja, Francisco também traz para a Fratelli Tutti. Seguimos? Aí então o terceiro elemento já. Então, rapidamente, sim. O terceiro elemento é o que? Nós estamos, enquanto cristãos, muito mais familiarizados e, inclusive, acostumados com o amor que é pessoal, com o amor que é interpessoal. Eu faço algo para o outro que eu vejo. Eu posso olhar para o rosto dele. Por exemplo, dar um pão, dar uma comida para quem necessita. Então aquilo, claro, enche o que eu fiz isso, ou dei uma esmola, né? O Papa Francisco insiste também muito nisso, né? De como essa saída de nós para ir em encontro dos outros, né? Essa generosidade faz então com que o meu coração também se alargue. Então isso é uma forma mais comum de amor entre nós. Então isso que vai falar aqui de amor ilícito. Mas depois tem também outra forma de amor que Francisco vai explorar mais na Fratelli Tutti, que é essa forma do amor que é mais exigente, que consiste em se inserir nas realidades do mundo mais amplas, nas estruturas, por exemplo, então, na política. Então, qual que é o papel do político? Como é que o amor do político pode se mostrar na política? Em propor políticas públicas que abranjam ou que atinjam, então, pessoas que esse político nunca vai ver na sua vida. Ele criou uma política pública que favorece milhões e milhões de pessoas. Ele nunca vai encontrar pessoalmente, individualmente, cada uma dessas pessoas para receber um abraço, ou para dar um abraço, ou para olhar nos seus olhos e sentir como que o coração se aquecer com isso. Então é um amor que também está presente, um amor mais universal, e que nem sempre vem acompanhado então deste afeto que para nós é muito caro, pelo afeto de poder olhar, então receber um obrigado ou não, mas ter feito isso. Então Francisco vai dizer, essa é uma outra forma de amor igualmente importante. E às vezes a gente acha que isso não é amor, mas Francisco então chama isso, que a gente já faz, os políticos fazem isso, nós fazemos isso, mas chamar isso também de amor. Então acho que isso me parece que é um avanço nessa compreensão do amor. Ele tem essas dimensões. Essa forma de exercício da caridade, então do amor, se aplica, então, por um lado, aos políticos. Então, quando o político, repito, quando o político faz uma lei que atinge
positivamente um grande grupo de pessoas, isso é uma forma de caridade, uma forma de amor. Mas a gente pode pensar, não, mas só se eu entrar no mundo da política, então vou me deparar com essas situações. Não, isso vale também para nós, enquanto então temos uma militância que é sociopolítica individual ou coletiva. Queria resgatar esse aspecto, né? Pode ser individual ou coletiva. Então, por exemplo, os movimentos populares. O que fazem os movimentos populares? É também um amor, uma forma de amar, organizar-se, lutar por seus direitos. Ou quando estamos nas pastorais. Nenhuma pastoral fica para dentro, pelo menos não deveria. Mas a pastoral é sempre o quê? Abrir-se para o mundo. Então isso é o quê? É uma forma de amor, amar também as pessoas. Então essas formas coletivas, que às vezes se institucionalizam mais ou menos. Mas ali está presente também, então, como eu trazer presente para esses espaços também, essa forma de amor, que a gente faz isso movidos por amor e não pura e simplesmente por interesses, né, que criam um mundo frio, gelado, né? Então eu queria trazer esses elementos ali. Tanto assim que, por exemplo, por que Francisco insiste muito nos movimentos populares? Ele chama eles de poetas populares, né? Porque ali se faz presente, então, de maneira concreta, mais em obras do que em palavras, de que ali se ama, né? Quando se organiza, quando vai para cima, se organiza para lutar pelos seus direitos, e assim por diante. Eu diria assim, isso então está presente também nas pastorais nossas, em tantos outros espaços, a Associação de Moradores, aqui o Secopan, como exercer o amor, né, em tudo que o Secopan, por exemplo, faz e realiza. Mas também no mundo da política. Então a gente olhar também, um outro olhar para esse mundo da política. Claro, a gente sabe tudo que acontece ali, não é um mundo fácil, tem que ter sangue frio, tem que muitas vezes ter que engolir em seco, mas como então manter com que a gente mantenha esse mundo da política também encantado. Então, e agora então a proposta é a gente fazer isso de maneira coletiva, em grupos, né? Obrigado.